mede o que lhe cerceiam ou destrói, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Se nenhuma lei, presidente, pode conter dispositivo que constitua embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição Federal, o que se dirá deste ou daquele órgão público, deste ou daquele setor da administração pública? Encontra-se em jogo a liberdade de expressão, e esta pressupõe, quanto ao direito-dever de informar, o acesso aos dados públicos presente o princípio da publicidade. Reitero o que consignei ao deferir a medida cauteladora. No próximo trecho do voto, veremos que o ministro relator faz referência a descumprimento de ordem do Supremo. No caso concreto, o que aconteceu foi que, após a concessão da liminar pelo ministro Marco Aurélio, passou-se um período de tempo sem que fosse dado acesso para que se tirasse cópia daqueles documentos pedidos pela empresa Folha da Manhã, editora do jornal Folha de São Paulo. O ministro manifestou-se sobre o assunto no voto. E hoje são passados 42 dias sem cumprimento, em 19 de agosto de 2009, às 7h30. Presidente, digo que negar o acesso, como vem sendo feito, até mesmo descumprindo-se ordem do Supremo, a dados públicos, é ferir de morte em área sensível, em área de interesse maior da sociedade, a liberdade de expressão. Inexiste esse bem maior quando uma Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, resiste em observar os novos ditames democráticos, a obrigatoriedade de agir com a máxima transparência, prestando contas fidedignas aos contribuintes, aqueles aos quais são impostos sacrifícios, visando a manter as instituições. A rigor, o quadro deveria ser outro. A contabilidade dos gastos, tal como veio a ocorrer a partir de abril de 2009, deveria estar no sítio da casa na internet para ser consultada por qualquer interessado em conhecê-la. E todos são indistintamente interessados. O momento é de expectativa maior, aguçada pela resistência notada e estampada neste agravo. A sociedade tem o direito de saber onde está sendo empregado o dinheiro público. Com a palavra, o guardião maior da Carta, dos princípios básicos do Estado de Direito, sobressaindo, quanto à administração pública, o da publicidade, no que viabiliza a eficiência, a lisura no trato da coisa pública. Assim como os acionistas de uma empresa têm acesso assegurado à prestação de contas, possuem os cidadãos o mesmo direito indistintamente, considerados os órgãos públicos. É hora de perceber-se que a coisa pública não pertence a este ou aquele servidor, a este ou aquele agente político, a este ou aquele dirigente. A Câmara dos Deputados alegou o não cumprimento nesse período pela grande quantidade de documentos aos quais se teria de dar acesso para que se efetuassem as cópias pedidas no mandado de segurança. E prosseguiu o ministro relator até o fim do voto em relação aos diversos aspectos, inclusive nesse, pouco depois, chegando à conclusão, no sentido de desprover o agravo. Ou seja, na equação que se faz nesses casos, se desprovido o agravo que atacava a concessão da liminar feita pelo ministro Marco Aurélio no mandado de segurança, o voto, portanto, é pela manutenção daquela liminar. Portanto, a favor da entrega imediata dos documentos pedidos pelo jornal à Câmara dos Deputados. Quem votou logo em seguida foi a ministra Carmen Lúcia, acompanhando o relator.
A divergência, neste caso, começou com o ministro Ricardo Lewandowski. Vamos rever o voto. Eu não identifico, no caso, o perículo in mora, porque a medida pleiteada no mandado de segurança, se concedida afinal, não será ineficaz, tendo em conta os propósitos dos impetrantes. Em outras palavras, a divulgação dos dados que a impetrante pretende realizar pode, a meu ver, aguardar o julgamento definitivo do mandado de segurança, mesmo porque esta não demonstrou urgência na publicação das informações buscadas. Depois, porque a medida objeto do presente agravo, concedida de forma linear, segundo entendo, se mostra satisfativa, isto é, esvazia o próprio objeto do mandamos, podendo colocar em risco o eventual direito subjetivo dos parlamentares, enquanto representantes da soberania popular, cuja existência haverá de ser aferida ao longo do julgamento do RIT. O sopesamento mais aprofundado dos valores constitucionais em jogo deverá ser realizado no momento processual apropriado, que é exatamente o julgamento do RIT, sem que com isso haja, a meu ver, qualquer limitação ao direito de informação ou à liberdade impressa. Portanto, senhor presidente, com essas singelas palavras, pedindo vênia ao ilustre relator e parabenizando sua excelência pela preocupação demonstrada com o interesse público, eu nego o provimento ao agravo. Portanto, 2 posicionamentos estabelecidos no plenário do Supremo Tribunal Federal com relação a esta liminar concedida no mandado de segurança que foi atacada por meio do agravo regimental. Sobre isso nós vamos conversar daqui a pouco, Lídia. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltaremos exatamente deste ponto e para dizer qual foi o resultado em relação ao voto do relator e a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski. E você vai ver também. No próximo bloco, nós vamos rever o julgamento da ADPF 167, que tratou do referendo de uma liminar concedida pelo ministro Eros Grau e que teve como resultado a paralisação, enquanto do julgamento desta liminar, dos processos no Tribunal Superior Eleitoral de cassação de diplomas de políticos em todo o país. Daqui a pouquinho aqui no Síntese. Síntese está de volta. Como vimos no final do bloco anterior, foram colocados 2 posicionamentos em relação ao agravo regimental apresentado para atacar a liminar que foi concedida pelo ministro relator do mandado de segurança impetrado pela Folha da Manhã, no sentido de ter acesso imediato, por conta da liminar, aos documentos das verbas indenizatórias concedidas a deputados federais. Como vimos, houve a divergência manifestada pelo ministro Ricardo Lewandowski no sentido de que a liminar deveria ser cassada para posteriormente se fazer o julgamento relativo ao mérito desse processo. Ou seja, o ministro Ricardo Lewandowski, Lídia, um dos primeiros pontos seria com relação a esta questão chamada fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, que seria o fato de que haveria a indicação de um bom direito que poderia ser prejudicado caso uma liminar não fosse concedida. A liminar foi concedida, submetida ao referendo do plenário, e o ministro achou que não havia essa expectativa de necessidade de cumprimento, inclusive por um outro termo que foi utilizado, como vimos, que é que a liminar seria satisfativa. O que significa exatamente, Lídia? Significa que quando você tem um pedido de liminar, essa liminar ela pode ser concedida desde que ela cumpra alguns requisitos, como por exemplo, ela tem que ser reversível, ou seja, um juiz ele pode conceder uma liminar hoje por entender que existe um bom direito e existe perigo na demora, mas ao final do processo ele verificar que não é bem aquela situação e modificar o que ele já havia concedido na liminar. Então, as liminares, para serem concedidas, elas não podem ter esse caráter de satisfazer já o próprio direito final que a pessoa ou o impetrante está requerendo. Até porque o mérito vai ser julgado posteriormente. Isso, a liminar é provisória. A liminar ela é baseada numa fumaça apenas, como o próprio nome diz, a expressão é fumus boniuris, não é uma certeza de que aquele direito realmente é bom e verídico. Então, concede-se a liminar com receio de que, se não conceder naquele
naquele momento haverá um dano maior. Mas também não é possível conceder uma liminar que já satisfaça, finalizando já aquele direito requerido pelas pessoas. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, quando fala que essa liminar teve caráter satisfativo, significou que se o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para que os dados fossem fornecidos, já não haveria mais o que